através das Escrituras Sagradas, ela é o que a própria Bíblia diz que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, devemos estar atentos à palavra de Deus. Amém? Você está atento? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Então, abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar através da projeção. Lucas 24, versículo 36. Lucas capítulo 24, versículo 36. Mesmo sentados, mas com toda a reverência que essa palavra de Deus merece, nós iremos ler esse texto. O título é Jesus aparece aos discípulos. Verso 36. Diz assim: falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Um instante, amados. Perdão. Volta no versículo 13, por gentileza. Versículo 13. O título é Os discípulos no caminho de Emaús. Lucas 24, versículo 13. Volta alguns versículos antes. Encontrou? Diga amém. Agora acompanhe comigo a leitura. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que estava em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E ele lhes perguntou: do que se trata? E eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos e os quais afirmaram que ele vive. De fato, também alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceu a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. E depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o nosso coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunido os 11 e os outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, vamos ter um tempo de oração. Pai amado, nós sabemos que Satanás, ele é astuto, Deus, e ele não deseja que essa palavra da verdade, essa palavra do Senhor, ó Deus,
que é poderosa e capaz de mudar a nossa história, de mudar o rumo das nossas vidas. Satanás não quer que essa palavra, Deus amado, entre no nosso coração. Por isso sabemos que de muitas maneiras o diabo tenta, Deus amado, nos distrair, tenta, ó Deus amado, atrapalhar que essa semente possa ser lançado na terra dos nossos corações. Mas nessa noite nós queremos, ó Pai, te pedir, ó Pai, que o teu poder, a tua graça possa estar sobre os teus filhos, especialmente agora sobre a mente e o coração deles, Pai. E nós queremos declarar e profetizar que o coração desta igreja, o coração dos homens e mulheres aqui nessa noite é terra boa, Deus amado. Por isso blinda a nossa mente, blinda o nosso coração de tudo que nos atrapalha de ouvir e entender a tua palavra. Deus amado, renova, ó Deus amado, o corpo dos teus filhos, o corpo das tuas filhas, ó Pai. Muitos aqui estão cansados nessa noite, ó Pai, porque tiveram um dia cheio, um dia agitado, Pai. Mas nós te pedimos, renova agora o nosso corpo, Deus, renova agora o nosso físico, para que possamos ter disposição de receber esta palavra com alegria nos nossos corações, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Vocês estão aqui comigo? Digam amém. Eu estava refletindo nesse texto, nesta semana, no meu tempo de secreto com Deus, na minha devocional com Deus, e eu estava lendo esse texto acompanhando através do nosso guia de leitura da Bíblia. Se você não tem esse guia aqui ainda, eu quero avisar você que ali na mesinha, ali no fundo da igreja, tem guias novos. E esse guia nos ajuda na leitura da palavra de Deus. E quando você completa todo esse guia aqui, você leu toda a Bíblia. Então, nós estamos com o projeto aqui na igreja de lermos a Bíblia durante o ano, de lermos toda a Bíblia durante o ano. E eu estava lendo esse texto de Lucas, desse encontro de Jesus com aqueles 2 discípulos que estão indo embora, né, após a crucificação de Jesus. E algumas coisas o Senhor falou ao meu coração nesse texto. Então essa mensagem nessa noite, ela é fruto daquilo que Deus falou comigo. E eu quero que também aquilo que Deus falou comigo também possa falar com você nessa noite. Porque o maravilhoso da palavra de Deus é que nós podemos ler um texto várias vezes, mas o Senhor sempre renova aquilo que Ele fala através da sua palavra. Eu já conheci esse texto, eu já li ele várias vezes, eu já preguei sobre esse texto várias vezes, mas o maravilhoso é que a palavra de Deus, ela sempre se renova. Amém, amados? E essa palavra, ela vem exatamente ao que você precisa nessa noite. Essa palavra, ela vem ao encontro daquilo que nós precisamos hoje. E é maravilhoso saber isso. E o que Deus falou comigo, a primeira coisa que Deus falou comigo, quando eu li esse texto, é sobre o Jesus que vem ao nosso encontro até quando nós estamos desistindo das coisas. O texto fala que aqueles 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús. Emaús aqui significa, meu irmão, minha irmã, um lugar de desistência. Aqueles discípulos estavam desistindo do projeto de Deus para a vida deles. Porque Jesus morreu. E mesmo eles tendo ouvido falar que Jesus havia ressuscitado, de que o túmulo estava vazio, aqueles 2 discípulos estavam desistindo. E o texto fala assim que eles estavam entristecidos, estavam decepcionados, né? Esse caminho é um caminho de desistência, é um caminho de alguém que já desistiu de tentar, de alguém que já não tem mais perspectiva. Esse caminho é o caminho que representa aquele lugar nas nossas vidas em que a gente já chutou o balde, em que a gente já desistiu das coisas, em que eu já desisti do meu casamento, que eu já desisti de fazer essa criança mudar, que eu já desisti de tentar aquela promoção no trabalho, que eu já desisti das coisas de Deus, sabe? Qual que é o lugar em que você desistiu? Qual que é o lugar que você já não tem mais sonhos, do qual você já deixou de sonhar, você já deixou de ter perspectivas? Emaús nos fala desse caminho, o caminho em que eu não quero mais saber disso. Nos fala do lugar em que nós perdemos totalmente a esperança.
Nos fala do lugar em que o ponto final já foi colocado. Nos fala do lugar que não tem mais jeito. Nessa manhã nós ouvimos uma palavra através do irmão Marco, que conta a história de Lázaro, quando Lázaro morre devido a uma doença, e eles haviam chamado Jesus, né, para que Jesus pudesse se encontrar com Lázaro enquanto ele ainda estava vivo. Mas a notícia demorou a chegar até Jesus. E Jesus estava tão atarefado que não conseguiu chegar a tempo de ver Lázaro vivo ainda. Quando Jesus chega para visitar Lázaro, já havia 4 dias que Lázaro tinha morrido. Mas Jesus foi ao encontro de Lázaro e foi ao encontro da família de Lázaro, determinado a operar um milagre, determinado a fazer algo naquele dia. Mas qual que era o coração das irmãs de Lázaro, Marta e Maria? Não tem mais jeito, Jesus. Deixa para lá. E Jesus falando para elas assim: não, Marta, eu vim porque eu vou manifestar o meu poder. Se você crer em mim, você verá a glória de Deus. Mas Marta estava assim: não, Jesus, deixa para lá, já não tem mais jeito, já tem 4 dias que ele morreu, está fedendo. E Jesus fala para ela assim: Marta, abre o túmulo, pede para tirar a pedra do túmulo. E Marta dizendo assim: não tem mais jeito, Jesus, não tem mais jeito. Sabe, eu creio que o coração daqueles 2 discípulos estava igual ao coração de Marta e Maria naquele dia. Não tem mais jeito, eu já desisti. Será que existe algum lugar na sua vida nessa noite? Será que existe alguma área da sua vida que você se encontra assim? Como aqueles 2 discípulos? Não tem mais jeito. Eu já desisti, pastor. Eu não quero mais saber, pastor. Olha, eu estou aqui nessa noite porque eu não tinha mais nada melhor para fazer. Eu vim mesmo aqui porque, para mim, é melhor estar aqui do que estar em casa vendo televisão. Sabe, qual que é a área da sua vida que você se encontra nesse lugar de desistência, de decepção, de frustração, amado? Nós estamos o tempo todo lidando com esses lugares. Estamos o tempo todo atravessando esse tipo de deserto. E nós vemos não somente esses 2 discípulos, essa história, essa realidade daqueles 2 discípulos, de Marta e Maria. E também, essa também é a mesma realidade de tantos outros personagens na Bíblia. Nós vemos Elias, né, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, que Elias vai para o deserto. E Elias está triste, frustrado, está sendo perseguido pela rainha Jezabel. E o texto fala assim que Elias estava tão decepcionado com Deus, estava tão decepcionado com ele mesmo, estava tão decepcionado com o povo de Deus, com a nação de Israel, que Elias chega para Deus e fala assim: tira a minha vida. Para mim não vale mais a pena viver. Leva a minha vida, Deus. Sabe, Elias pediu para morrer. Quantos de nós, talvez nessa noite, tem passado até pensamentos de morte na sua cabeça? Quantos irão assistir essa palavra depois em casa, através do nosso canal no YouTube? Quantas pessoas estão tendo pensamentos de morte? Quantas vezes você já teve pensamentos de morte na sua mente, no seu coração? Sabe, não vale a pena mais viver. Né? Por que eu estou nessa vida? Para viver desse jeito, para viver nessa condição, é melhor morrer. Deus, leva a minha vida. Sabe, muitas vezes nós nos encontramos nesse lugar. Mas a primeira coisa que Deus falou comigo ao ler esse texto, e muitas vezes me ver em situações parecidas com esses 2 discípulos, é que Jesus vai ao encontro deles. Que maravilhoso é isso, amados. Jesus vai ao encontro daqueles 2 discípulos. Gente, como é maravilhoso servir um Deus que mesmo quando nós desistimos dele, ele não desiste de nós. Sabe, até quando nós queremos retroceder, até quando nós maldizemos Deus, até quando nós falamos tanta besteira sobre Deus e sobre a igreja, sabe, sobre nós mesmos, esse Deus não desiste de nós. O texto fala que aqueles 2 discípulos estavam discutindo, estavam falando de tudo o que havia acontecido na vida deles, sabe? Em outras palavras, aqueles 2 discípulos estavam lamentando,
estavam reclamando. Quantas vezes nós falamos coisas, sabe, assim, que nós muitas vezes nos arrependemos de tanta coisa que nós reclamamos. No momento de amargura, no momento de tristeza, no momento de decepção, reclamamos de nós mesmos, reclamamos do nosso trabalho, reclamamos, sabe, dos nossos filhos, reclamamos do nosso cônjuge, reclamamos das coisas que nós temos, reclamamos da nossa própria vida. E mesmo assim Deus não desiste de nós, mesmo assim Deus continua perto de nós. Sabe por quê que Deus continua perto de mim e de você, querido? Porque no dia que você entregou a sua vida a Ele, no dia que você firmou um compromisso com Deus, através do batismo, através da confissão de você, que Ele seria seu Senhor e Salvador, no dia que você se aliançou com Deus, Ele levou a sério essa aliança. Amados, muitas vezes nós não levamos a sério a nossa aliança com Deus, mas Deus leva a sério a aliança dele conosco. E no dia que Jesus se aliançou com você, no dia que você entregou a sua vida a Jesus, você se aliançou com Deus. Você fez uma aliança com Deus. É como se você tivesse se casado com Deus. É como se você tivesse se casado com Jesus. E queridos, Jesus é aquele que nos ama e nos ama até o fim. Que maravilhoso é isso. Lá em João capítulo 13, Jesus vai dizer: Pai, eu te louvo porque aqueles que tu me destes, eu os amei e amei até o fim. Até o traidor, até o filho da perdição, Judas, eu amei e amei até o fim. Amados, Jesus amou até Judas. E Jesus amou Judas até o fim. Judas que desistiu de Jesus, mas Jesus nunca desistiu de Judas. Que maravilhoso é isso, meu irmão, minha irmã. Como é bom saber que Deus é assim. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso, por saber que Jesus é aquele que não desiste de nós. Ele está conosco. Né? Nós lemos aqui a palavra de Deus aqui através da pastora Priscila, né? Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem os anjos, nem as lutas, nem as tribulações. Nada poderá nos separar do amor de Deus, querido. Até quando você quer se separar do amor de Deus, o amor de Deus não se separa de você. É a palavra de Deus que diz isso, Salmo 139. Para onde fugirei da tua face, Deus? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha morada no mais profundo abismo, lá estás também. Amados, nós não podemos fugir do amor de Deus. No dia que você entregou a sua vida a Jesus, esse amor de Deus te laçou, sabe? Esse amor de Deus te prendeu. E você está preso hoje nos braços de Jesus. Você está preso hoje no amor de Deus, no amor de Jesus. Você pode ir aonde você for. Você pode falar o que for de Deus. Mas Deus, o amor de Deus não te abandona. Jesus não te abandona. O apóstolo Paulo vai advertir alguns crentes que para eles se atentarem a essa realidade, dizendo assim: prestem atenção aonde vocês andam, prestem atenção aonde vocês vão, porque vocês acham que Deus abandona vocês? Aonde vocês estiverem, Deus acompanha vocês. Então cuidado nos lugares que vocês estão indo, porque naquele tempo, alguns discípulos de Jesus, algumas pessoas saíam da igreja, alguns irmãos iam para casas de prostituição. Algumas pessoas saíam do culto e já iam para lugares de prostituição. E Paulo fala assim: presta atenção no que vocês estão fazendo. Prestem atenção ao lugar em que vocês estão submetendo o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus não abandona vocês. O Espírito Santo não sai de você quando você decide ir para lugares em que Deus não se agrada. O Espírito Santo de Deus não sai de você quando você desiste da presença dEle. Quando você desiste de Deus, o Espírito Santo continua habitando dentro de você. Ele vai ficar lá quietinho. Ele vai ficar lá, sabe, triste comigo, com você. Mas Ele não te abandona. Sabe por quê, querido? Porque Deus é fiel.
a palavra dele. Deus é fiel àquilo que ele prometeu. Mesmo quando nós somos infiéis a ele, ele continua sendo fiel. Mesmo quando nós abandonamos ele, ele não nos abandona. Para onde fugirei da tua face, querido? Não há lugar que nós possamos fugir de Deus. O Senhor está conosco. Quantos creem nessa verdade, digam amém. Amados, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso porque imagina se Jesus te abandonasse. Imagina se Jesus desistisse de você. Você estaria perdido. Eu e você estaríamos perdidos. Mas graças a Deus porque Ele não nos abandona. E o texto fala que Jesus apareceu com eles naquele caminho. Jesus se colocou com eles naquele caminho. Só que o que aconteceu aqui? Jesus se colocou com eles naquele caminho. Jesus estava com eles naquele caminho. Mas o que a Bíblia diz? Que eles não viram Jesus. Eles não perceberam Jesus. Porque os olhos deles estavam impedidos. Ah, meu irmão, minha irmã. A segunda coisa que Deus fala comigo nesse texto é que Jesus está conosco. Jesus está perto de nós. Mas muitas vezes nós estamos como que tivéssemos impedidos de perceber Ele. É como se os nossos olhos estivessem cegos. E o que estava cegando aqueles discípulos naquele dia? Para eles não perceberem que Jesus estava perto deles. Amados, muitas coisas nos cegam. Muitas coisas nos impedem de perceber que Deus está conosco. Sabe? Uma delas é as nossas lutas, as nossas dificuldades que atravessamos nessa vida. Sabe, as nossas lutas, as nossas dificuldades, elas tentam dizer para nós que nós estamos sozinhos. Elas tentam passar para nós uma ideia e uma mensagem que não é verdade, de que eu e você estamos sozinhos. Deus não está conosco. Me lembra um pouco aqueles discípulos, enquanto eles atravessavam o mar, e veio uma tempestade, e eles começaram a ficar preocupados com aquelas ondas altas. E o texto fala assim que Jesus veio andando sobre as águas, ia passando do lado deles, mas eles não perceberam que era Jesus. Eles acharam que era o quê? Eles acharam que era o fantasma. Mas era Jesus. Amados, muitas vezes as nossas lutas e as nossas dificuldades que nós passamos na vida, elas nos cegam. E elas tentam passar para nós essa ideia de que nós estamos sozinhos. Sabe? Mas a palavra de Deus já nos disse que nós não estamos sozinhos. Sabe? Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a maior e a pior circunstância que nós podemos atravessar nessa vida. Querido, você está passando por alguma luta nessa noite? Há alguma luta muito difícil que você está atravessando hoje? E ela está tentando dizer para você que Deus não está vendo, de que você está sozinho. Querido, não acredite nessa mentira. Deus está com você, querido. Até no momento mais difícil da sua vida, Deus está com você. Só que as circunstâncias, elas tentam nos cegar, né? A tristeza é outro sentimento que tenta nos cegar, queridos. Quantas vezes nós ficamos impedidos de ver Jesus porque o nosso coração está triste? O texto fala que aqueles 2 discípulos estavam entristecidos. Sabe, querido, não deixe a tristeza cegar você. Não deixe a tristeza cegar os seus olhos para você não perceber que Jesus está com você. Mesmo quando a dor está grande. Mesmo quando essa dor está consumindo a sua alma, está consumindo você por dentro. Querido, Deus não te abandona, Deus está sempre com você. Eu sei que está doendo, eu sei que está difícil. Eu sei que a perda, muitas vezes, ela é dolorosa. Muitos irmãos aqui tiveram muitas perdas, perderam pessoas queridas, perderam entes queridos, perderam coisas, sabe? A dor da perda não é apenas de pessoas, mas também de coisas. No caso daqueles discípulos, eles estavam entristecidos porque eles tinham perdido Jesus. Eles acharam que tinham perdido Jesus. Eles acharam que Jesus havia morrido.
e a tristeza cegou eles. Outra coisa que também nos cega e nos impede de ver Jesus é as decepções. Nós passamos por decepções. Pessoas, pessoas nos decepcionam. Situações nos decepcionam. A igreja muitas vezes nos decepciona. Os nossos governantes nos decepcionam. O nosso trabalho nos decepciona. Amados, se tem uma coisa nessa vida que o tempo todo nós enfrentamos são as decepções. E o que é que causa as decepções? O que causa as decepções são as expectativas que nós temos muitas vezes. Expectativas nas coisas erradas, nos lugares errados, nas pessoas erradas. O texto fala assim que aqueles discípulos estavam decepcionados porque eles colocaram expectativas erradas sobre Jesus. E o texto fala assim que eles acharam que Jesus seria o libertador deles contra o Império Romano. Eles colocaram a expectativa, eles colocaram a expectativa na pessoa certa, mas colocaram de forma errada. Você está entendendo? Diga amém. Eles colocaram as expectativas em Jesus, tudo certo. Jesus é a pessoa certa, mas eles colocaram a expectativa de forma errada. Eles acharam que Jesus seria apenas um libertador político que iria os libertar do domínio do Império Romano. E Jesus veio cumprir um propósito muito maior do que libertar aquele povo do Império Romano. Jesus veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados, nos salvar da morte eterna, nos salvar do inferno, para nos dar vida eterna. Só que eles não entenderam isso. E é assim conosco, querido. Essa vida vai decepcionar você muitas vezes. Esse pastor aqui vai decepcionar você várias vezes. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Olha bem para ela assim. Essa pessoa também vai decepcionar você algumas vezes. E se essa pessoa é seu marido ou a sua esposa, vai decepcionar muitas vezes você. Quem é casado aqui está entendendo o que eu quero dizer, né? Verdade ou não é? Querido, o problema não está nas decepções. Elas irão acontecer, amém? O problema é quando nós deixamos as decepções nos cegar. É quando as decepções elas fazem você desistir. Desistir de Deus, desistir da igreja, desistir do seu casamento, desistir, sabe, dos sonhos que Deus colocou no seu coração, desistir do chamado que Deus colocou na sua vida. Querido, as decepções têm poder de nos paralisar. As decepções têm poder de nos cegar. Você está entendendo? Diga amém. Outra coisa que nos decepciona, o medo, irmão. O medo nos decepciona. O medo nos paralisa. O medo, ele também tem o poder de nos cegar. Isso me lembra daqueles 12 espias. Quantos conhecem essa história? Quando Moisés chega com o povo de Deus diante da terra prometida, Deus fala para Moisés assim: Moisés, envia 12 espias para vocês darem uma olhada na terra, porque essa terra é a terra que eu prometi para vocês. E Deus manda escolher um líder de cada tribo. E envia 12 líderes, 12 espias. E depois de um tempo eles olham a terra e voltam com um relatório. E o que acontece? O texto fala assim que 10 deles começaram a blasfemar e a maldizer a terra que Deus havia prometido para eles. E por que eles começaram a maldizer a terra? Porque o medo havia tomado conta no coração deles. O medo havia tomado conta da mente e do coração deles. E olha só como eles descrevem a terra. Eles falam assim: a terra é boa. A terra realmente mana leite e mel. É uma terra muito próspera. É uma terra que tem um potencial muito grande. Mas os moradores dessa terra, nós não podemos ir contra eles. Porque eles são como gigantes. E nós somos como gafanhotos perante eles.
Olha só o relato deles. De 12, 10 olharam para si e disseram assim: nós não podemos ir contra esses gigantes. Nós somos como gafanhotos diante desses homens. Queridos, quando o medo toma conta do nosso coração, quando o medo toma conta da nossa mente, ele nos paralisa. E o medo, ele é capaz de fazer a gente ter uma outra visão de como Deus está vendo as coisas. O medo, ele não somente nos cega, mas ele também distorce a realidade. O medo, ele faz você olhar para você mesmo de uma maneira que Deus não olha. O medo faz você olhar para o seu trabalho de uma maneira que Deus não olha. O medo faz você olhar para a sua família de uma maneira que Deus não olha. O medo faz você olhar para a igreja de uma maneira que Deus não olha. E o medo te paralisa. O medo nos paralisa. E o medo paralisou aqueles discípulos. Aqueles discípulos estavam indo embora para outra cidade, porque Jesus falou para eles assim: vocês fiquem em Jerusalém. Eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, e eu vou me encontrar com vocês, e vocês permaneçam em Jerusalém. O que aconteceu depois que Jesus morreu? A maioria deles, o que aconteceu? Fugiram, por quê? Porque estavam com medo. O medo nos cega. O medo nos paralisa. E o medo nos impede de ver como Deus está vendo as coisas. Você está entendendo? Diga amém. Amados, outra coisa que nos cega também é o pecado. O pecado nos cega. Sabe? Quando nós temos consciência de coisas que fazemos e que essas coisas não agradam a Deus, amados, a Bíblia chama isso de pecado. E o pecado, ele tem o poder de nos cegar, de impedir que nós possamos ver a vontade de Deus, impede de vermos o propósito de Deus, de enxergarmos o que Deus está vendo, sabe? Por que tem muitas pessoas que tropeçam, e elas tropeçam e caem em buracos que elas não conseguem mais sair? Elas tropeçam porque estão muitas vezes com os olhos tapados, e tapados por causa dos pecados. O pecado não faz você ver o que Deus está vendo lá na frente. E você vai andando, e você acha que está tudo certo, está enxergando tudo. E o pecado, muitas vezes, ele traz essa sensação, sabe, de que está tudo certo. Não tem problema. Mas o Espírito Santo de Deus está lá no seu coração dizendo assim: ô filho, ô filha, essa vida, ela não te pertence mais. Ô filho, não faça isso, não faça aquilo. Filho, não vá por esse caminho. Mas muitas vezes nós insistimos em fazer escolhas em que nós temos consciência de que Deus não se agrada. E quanto mais nós andamos num caminho em que nós temos consciência de que Deus não se agrada, nós vamos ficando cegos e insensíveis. Cegos a Deus e insensíveis à voz de Deus. Eu me lembro, em um período, enquanto eu era solteiro, lá em Goiânia, eu me converti aos 12 anos, e desde os 12 anos eu sirvo a Deus, eu tenho participado das coisas de Deus, da igreja. E eu me lembro que durante um período da minha vida, já jovem, eu me afastei de Deus, e me afastei da presença de Deus. Comecei a fazer coisas que não agradavam a Deus, porque desde os 12 anos eu
eu servia, eu estava presente na igreja, eu participava de tudo, e de repente, depois de vários anos, eu comecei a me interessar por coisas que eu tinha consciência de que eram pecados e que não agradavam a Deus. Mas a minha carne, eu comecei a ser tentado e a minha carne desejava aquelas coisas. Mas o o Espírito Santo dentro de mim dizia assim: não, filho, não vá por esse caminho, não faça isso. Mas a minha carne dizia assim: experimenta, você nunca fez, você nunca foi, né? Experimenta pelo menos uma vez para você poder dizer depois para as pessoas que isso não presta. Olha só, né? A nossa carne, ela é astuta, ela é corrupta, ela é ordinária, sabe? A nossa carne, ela é traiçoeira. E o diabo também, ele se junta com a nossa carne para nos afastar do propósito, do caminho de Deus. E eu ouvia aquela voz dentro de mim dizendo assim: experimenta, não, vai, não tem problema, depois Deus te perdoa, não tem problema, sabe? Você faz, depois você volta e pede perdão para Deus. E esse é o problema de você pecar, esse é o problema de você decidir tomar um caminho que você sabe que é um caminho de morte. Porque a Bíblia diz assim que um abismo chama outro abismo. Então eu comecei fazendo algumas coisinhas aqui, fazendo outras coisinhas ali, indo para alguns lugares aqui, indo para outros lugares ali, começando a me envolver com as pessoas aqui, outras pessoas ali, e tudo eu tinha consciência de que eram pessoas, eram lugares, eram coisas que não agradavam a Deus. Mas eu falava assim: não, depois eu peço perdão. E eu experimentei aqui um dia uma bebidinha, e essa bebidinha estava gostosa, sabe, me deixou ali. Eu sempre fui muito tímido, aí eu fui para uma festinha com alguns amigos que não estavam na igreja, que não serviam a Deus, e esses amigos falaram assim: experimenta isso aqui vai deixar você mais corajoso, isso aqui vai deixar você mais solto, isso aqui vai deixar você mais valente, mais desinibido. E eu peguei, eu bebi, e realmente eu me senti bem, eu me senti corajoso, e eu comecei a gostar do ambiente, da música, da balada, do movimento. E quando eu me percebi, foi um final de semana, foi outro final de semana, e depois não foi mais só final de semana, eu comecei a sair já na sexta-feira, e depois eu já comecei a sair no meio de semana também. E quando a minha mãe via, eu estava chegando assim 6 horas da manhã, 7 horas da manhã em casa, totalmente embriagado. E minha mãe, sempre muito crente, dizia assim: isso não é o que Deus sonhou para você. Você sabe que você está fazendo coisas que Deus não está feliz com você. E eu me lembro assim de brigar com ela, de xingar ela, de falar assim: não quero ouvir. E deitava na minha cama. Eu nunca me esqueço disso. Eu deitava na minha cama, a minha cama era uma cama de solteiro, para a parede. E eu deitava com o rosto para a parede e começava a chorar. Porque eu dizia para mim assim, dentro de mim assim, eu sentia o Espírito Santo lá, com aquela vozinha ainda muito baixa, mas ela ainda existia, aquela vozinha, que eu sabia que era o Espírito Santo de Deus que ainda habitava dentro de mim, e tentava dizer para mim assim: ô filho, não foi isso que eu sonhei para você. E quando eu ouvi aquela voz dizendo assim para mim, lá no fundo: ô filho, não foi isso que eu sonhei para você, eu começava a chorar, porque eu sabia de que realmente aquilo não era o que Deus havia sonhado para mim. Só que eu já estava cego, eu já estava totalmente envolvido. E eu não conseguia enxergar, eu não conseguia sentir mais alegria de ir à igreja, eu não conseguia mais sentir vontade de ler a Bíblia, eu não conseguia mais sentir vontade de orar. Eu estava cego, porque é isso que o pecado faz conosco. O pecado nos paralisa, nos cega até nos matar por completo, porque a palavra de Deus fala assim que o salário do pecado é a morte. Mas graças a Deus que
A palavra de Deus diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E eu louvo a Deus porque, mesmo cego, mesmo não conseguindo voltar para Deus por mim mesmo, Deus levantou pessoas para que pudessem ser instrumento de Deus. Pessoas que foram usadas por Deus para dizer para mim assim: filho, até nesse lugar, eu não desisto de você. Eu tenho um propósito na sua vida. E o Senhor me resgatou, querido. Sabe? O Senhor levantou pessoas que insistiram comigo, que foram na minha casa, que buscaram, me levaram de volta para a igreja e começaram a manifestar a palavra de Deus na minha vida. E aqui vem a terceira coisa que eu aprendo com esse texto. A Bíblia diz que aqueles discípulos estavam desanimados, aqueles estavam totalmente afundados, entristecidos, decepcionados. Eles estavam com medo, estavam paralisados, mas a Bíblia diz que quando eles começaram a ouvir a palavra de Deus, quando Jesus começou a expor as Escrituras, as promessas, quando Jesus começou a falar do que Deus já havia falado a respeito dele, o texto fala assim que o coração daqueles discípulos começou a queimar novamente. Foi assim comigo também. Quando Deus levantou, sabe, os meus amigos da igreja para me buscar de novo. Quando Deus levantou aqueles amigos que não desistiram de mim e eles começaram a falar das promessas de Deus na minha vida, quando eles começaram a manifestar a palavra de Deus para mim, meu coração começou a queimar de novo. Quando Deus começou a usar os meus amigos para dizer assim: Daniel, Deus tem um chamado na sua vida. Daniel, Deus não desistiu de você. Daniel, Deus tem promessa para a sua vida. Daniel, Deus tem um propósito maravilhoso na sua vida. Deus continua te esperando. Sabe, essa palavra, essas promessas que Deus usou os meus amigos para manifestar na minha vida, começou a surtir efeito, começou a criar vida. E o meu coração, que antes estava totalmente duro, fechado, começou a ser quebrantado de novo. E o meu coração, que estava, sabe, triste, decepcionado, começou a se aquecer de novo. E sabe quando que começou a se aquecer de novo? Quando a palavra de Deus foi manifesta na minha vida. Querido, se você se encontra assim nessa noite com seu coração, sabe, paralisado pelo medo, se você se encontra com seu coração assim, decepcionado, entristecido, sem esperança, como aqueles discípulos, como a minha vida, naquele momento em que eu me afastei da presença de Deus, se você se encontra assim, o único remédio para restaurar o meu e o seu coração é a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é manifesta, a vida começa a brotar de novo dentro do nosso interior. É o que Jesus fala assim, que do nosso interior começam a fluir rios de águas vivas. Queridos, a palavra de Deus é essa água que é jogada naquela planta morta, sabe, naquela planta já mirrada, totalmente, sabe, ali sem vida. Quando essa planta tem contato com água de novo, essa planta começa a se renovar, essa planta começa, sabe, a se levantar, essa planta começa a ter vida novamente, porque essa água é o que traz vida. E amados, a palavra de Deus é como essa água, que quando toca o mais seco coração, o mais rochoso coração, o mais duro coração, essa água, quando toca essa terra, essa água traz vida novamente. Querido, não há nada duro demais que Deus não possa quebrar. Não há, sabe, não há deserto demais
que Deus não possa trazer vida. Querido, não importa como você esteja, não importa o quão morto esteja qualquer situação na sua vida, se você declarar a palavra de Deus, a palavra de Deus vai trazer vida novamente. Vocês creem nisso? Digam amém. Querido, a palavra de Deus é a chave. Você quer ver essa circunstância mudar? Você quer ver Deus trazer vida novamente? Você quer ver Deus restaurar novamente? Declare a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus. Mesmo que tudo pareça contrário, declare a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Ela é como uma espada de dois gumes, que ela corta o que for preciso cortar, ela vai aonde precisa ir. Querido, a palavra de Deus, como diz Isaías, ela não volta vazia. Quando você declara a palavra de Deus, as coisas mudam. Por isso que lá em Tiago vai dizer assim que nós temos um órgão em nós que ele parece ser o mais significante aos olhos naturais, mas ele é o mais poderoso em nós, que se chama língua. A nossa língua, ela tem o poder de gerar morte ou gerar vida. Tiago compara a língua como o leme de um grande navio. E a língua é poderosa, mesmo sendo algo tão pequeno dentro de nós, ela é poderosa para dar qualquer rumo que nós quisermos para a nossa vida. Se você quiser caminhar para um caminho de morte, a sua língua tem poder de te levar lá. Mas também, se você quiser um caminho de vida, a sua língua também tem poder de te levar lá. Porque o que sai da sua boca, o que sai da sua língua, são palavras, e a Bíblia diz que as suas palavras, ela tem poder de gerar vida ou gerar morte. Por isso que, se você quer experimentar a vida, se você quer ver as circunstâncias serem transformadas na sua vida, declare palavras de vida. E a única palavra de vida é a palavra de Deus. Você está entendendo? Diga amém. Meu irmão, minha irmã, foi isso que Jesus fez para trazer de volta o coração daqueles discípulos. Jesus sabia que a palavra dele tinha poder, então ele começou a declarar a palavra dele para aqueles discípulos. Querido, como é que estão as coisas à sua volta hoje? Há coisas que estão morrendo? Há coisas que estão se perdendo na sua vida? Há situações que parece que já foi dado um ponto final. Você pode mudar esse quadro. E você pode mudar esse quadro declarando a palavra de Deus. Declarando as verdades da palavra de Deus. Querido, há mais de 3.000 promessas aqui. Há mais de 3.000 promessas. É um medo que está te paralisando hoje. A palavra de Deus diz assim: não temas, porque eu sou contigo. É uma promessa. Promessa de quem? Da palavra de Deus. São as preocupações que estão te paralisando hoje. As preocupações com amanhã. As preocupações com os problemas que você está vivenciando hoje. Sabe o que Jesus fala? Não vos preocupeis. Não vos preocupeis com amanhã. Olhem as aves do céu. Elas não semeiam nem colhem, mas eu cuido delas. Olha as plantas. Elas que são tão insignificantes,
Hoje nascem, alguém amanhã pisa nelas. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como elas. Se vocês que são maus sabem dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais eu, vosso Pai Celestial, darei boas coisas aos meus filhos. Quem disse isso? Palavra de Deus. Querido, qual que é a sua necessidade nessa noite? O que está precisando de vida para você hoje? Tem solução para você. A solução é a palavra de Deus, é você crer na palavra de Deus. Tem uma frase que virou até jargão, sabe? Frase de efeito para algumas pessoas, mas para mim não é frase de efeito. Para mim é uma verdade. E eu declaro ela várias vezes na semana. Eu não sou o que meu marido diz que eu sou, minha esposa diz que eu sou, o que meu patrão diz que eu sou. Eu não sou o que as circunstâncias dizem que eu sou. Eu não sou o que o medo diz para mim. Eu não sou o que o diabo diz para mim. Eu não sou o que as pessoas falam de mim. Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu tenho o que a palavra de Deus diz que eu tenho. E eu creio naquilo que a palavra de Deus diz para mim. Amados, é isso que deve guiar a minha vida e a sua vida. E ponto final. Você está entendendo? Diga amém. Você crê nisso? Diga amém. Então vamos orar? Vamos orar? Você pode ficar de pé no seu lugar? Sabe, meu irmão, minha irmã, talvez existem áreas na sua vida que você se sente paralisado nesses dias. Talvez existem áreas na sua vida em que você se encontra como aqueles 2 discípulos, você está, sabe, você já desistiu. Mas a palavra de Deus nos ensinou nessa noite de que, primeiro, você não está sozinho, Jesus está com você. Nada te separará do meu amor, diz o Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem circunstâncias, nem lutas, nada te separará do meu amor, diz o Senhor, que está em Cristo Jesus. Segunda coisa que você aprendeu nessa noite, querido, é que aonde estiver reinando a morte, aonde a morte estiver tentando se apossar de você, você precisa declarar a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus. Declare as verdades da palavra de Deus. Você é o que a palavra de Deus diz que você é. Você tem o que a palavra de Deus diz que você tem. Você vai viver o que a palavra de Deus diz que você vai viver. A sua família é o que a Bíblia diz que ela é. O seu casamento é o que a Bíblia diz que ele é. A sua saúde é o que a Bíblia diz que ele é. Ele levou sobre si todas as suas dores e enfermidades. Jesus levou na cruz todas as suas enfermidades, e o castigo dele te cura. O castigo dele te traz paz. Você não precisa ter medo, você não precisa andar angustiado, querido. Deus cuida de você. Eu quero orar com aqueles que desejarem vir aqui à frente. Aqueles que desejarem receber uma oração nessa noite, uma oração especial, por algo de que você está vivenciando, por algo que você está lutando nesses dias e está tentando te paralisar, está tentando te impedir de você continuar firme. Venha aqui à frente, eu quero orar com você, eu quero ministrar vida sobre você. Eu quero ministrar o
poder da palavra de Deus sobre a sua vida através da oração. Enquanto nós cantamos essa canção, se você sentir no seu coração de vir aqui à frente, se você se sentir bem, na liberdade de vir aqui à frente, eu quero orar com você nessa noite em nome de Jesus. Oh, Jesus. Aleluia. Tantas lutas, tantas dores num deserto. Pareço estar, mas entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus. Eu descanso em ti. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu espero em ti. Aleluia, Jesus. Aleluia, Eu te adoro, Deus de amor. Aleluia, Jesus. Coloque a mão no seu coração. Senhor, os teus filhos estão aqui nesse lugar. E nós queremos, Deus amado, que assim como foi com aqueles discípulos, que quando o Senhor se aproximou deles e o Senhor começou a declarar a tua palavra para eles, o coração deles começou a se aquecer. Senhor, em nome de Jesus, eu lhe peço, Deus, que nesse momento, Deus, o Senhor possa trazer vida, o Senhor possa aquecer o coração dos teus filhos, o Senhor possa renovar e restaurar a esperança, restaurar a fé no coração dos seus filhos. Deus, nós lançamos por terra toda mentira do diabo, Deus, de tudo aquilo que o diabo tem falado a respeito da saúde física dos teus filhos, a respeito do casamento dos teus filhos, a respeito do trabalho dos teus filhos, a respeito da família dos teus filhos, Deus, qualquer mentira do diabo, Deus, nós agora pela fé em Ti, Deus amado, nós declaramos que Deus, que nossa vida está em Tuas mãos, Deus, que nós não andamos por circunstâncias, nós não andamos, ó Deus amado, naquilo que o mundo diz para nós andamos por fé. Deus, nós olhamos para Ti, Jesus. Por isso, em nome de Jesus, Deus, vai tocando, Deus, em cada área que os Teus filhos estão se apresentando aqui nessa noite, Deus. Vai trazendo vida novamente, Deus. Traz renovo, Senhor. Oh, Deus, derrama, Deus, a água do Espírito, a água que traz vida nos lugares mais secos. Oh, Deus, vai renovando, Deus amado. Faz chover, Deus, novamente, Deus, nesse deserto, Deus, que os Teus filhos estão apresentando, Deus. Deus, faz chover, Deus amado. Derrama água viva. Tua palavra diz que o Senhor é água viva, e aquele que beber de Ti nunca mais terá sede, Deus. Traz novamente, Deus. Oh, Deus, que os Teus filhos saiam dessa noite, ó Pai, com o coração, Deus, confiando. Deus, que saiam dessa noite com o coração queimando, Deus. Restaurados, Deus. Renovados, Deus, pela Tua palavra, Deus. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus.